Shalom, na graça de Deus, abre-se o portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas. E hoje nós vamos desenvolver aqui e aprender, juntamente com o Espírito Santo, algumas técnicas para você ver o mundo espiritual tanto de olho aberto como o olho fechado, certo? Visão fechada, visão aberta. E por isso eu quero que você fique atento e anote. Pegue o seu caderno e anote para que você, quando desenvolver os exercícios, você não esquecer, tá certo? Mas, claro que tanto eu quanto você, nós vamos convidar o nosso mentor principal, o Espírito Santo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós convidamos o Mestre Mentor, querido Espírito Santo, a estar aqui conosco, a nos entender, a compartilhar do conhecimento da sua verdade, para que a nossa Kavaná, ela esteja iluminada através do sangue carmesim, em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira técnica, claro, é a oração. Então, eu e você, nós vamos orar dessa forma, orar com sabedoria. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora nas regiões celestiais. Eu utilizo agora, Senhor, o meu cedro. Eu utilizo agora as minhas armas de batalhas espirituais, conforme Efésios 6:13. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois do escudo da fé vem o capacete da salvação, para que os meus 5 sentidos estejam alinhados. Depois, Senhor, me dê a espada, essa aqui, a espada, que é a palavra de Deus, que ela não volta vazia e ela faz o que lhe apraz. Com essas armaduras, Senhor, que toda a batalha espiritual nas regiões celestiais, que tudo que estiver gerando contra o Senhor, em o nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu bloqueio agora no mundo espiritual. A tua palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque toda língua que se levantar em juízo eu a condenarei. Essas são as heranças do servo do Senhor. Lá em Isaías, meu pai, 44, verso 25. Desfaço os sinais dos inventores de mentira, enlouqueço os adivinhos e faço tornar atrás os sábios e transtorno o conhecimento deles. Palavra de maldições que foram lançadas, Pai, e o Senhor coloque, aleluia, coloque, seu Deus, ó Pai, um muro de fogo, tá? Você vai coloque o muro de fogo, manda a luz, meu Pai, bloqueia, tira, arranca, põe o teu, Pai, manto de visibilidade sobre essa situação agora. Manda fogo para que essas setas retornem para trás. Aleluia. Pai, que não chegue até a mim, que bata nesses muros e retorne, tá? Em nome de Jesus Cristo, Pai, libera os teus anjos de batalha espiritual, libera agora as cores celestiais, os Elohims, o Adonai, o Abapai, os arcanjos, os serafins, os terafins, em nome de Jesus Cristo. Eu libero que os anjos agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, poderoso de guerra, juntamente com o arcanjo Camael, o arcanjo Miguel, os guerreadores, meu Pai, o Xgoléu, pelo sangue do Eterno. Eu libero que o sangue de Jesus Cristo, liberada pela tua palavra, contra todo espírito maligno, espírito de inveja, de contenda, de discórdia, espírito de obsessão, espírito de loucura.
todo coração ruim, toda batalha maldita, que haja confusão agora, que haja uma confusão mental nesse reino das trevas, ó Pai, dos magos negros, magia branca, magia negra, ocultismo, setas malignas para intervir o nosso conhecimento contigo agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo apoio do teu sangue, libera o teu poder agora, essa ativação em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, essa aqui é uma oração específica para entrar nessa ativação no mundo espiritual, tá? Você pode acrescentar outras palavras, mas aqui eu dei um exemplo, tá? Para você ter um norte. E o primeiro ponto é para você abrir o entendimento, você abrir as suas gulares, é ativar com óleo ungido, um óleo, tá? Eu tenho aqui o óleo para abrir os olhos espirituais. Pode ser a mirra, cássia, aloés, óleo sete unção, óleo extra virgem, tá? Que seja puro, consagrado. Você pode orar, pedir alguém para orar por você, ou um pastor, um bispo, né, um presbítero, alguém consagrado, uma irmã consagrada, para orar sobre este óleo. E você também pode fazer isso, certo? Aí você vai pegar esse óleo, você vai passar na testa, vai passar na coronária, nessas glândulas aqui principais. Por quê? Porque você vai guerrear. Então, essa aqui é uma glândula da tireoide, essa aqui é a glândula timo, essa aqui é a coronária. E tem a glândula também, a glândula pineal, a glândula timo, do peito. Porque essas gulares são rodas, tá? Rodas das emanações de Deus, certo? Tem outras mais, mas será outro dia um outro estudo específico só com isso. Mas para você entender, quando eu sou ativada com essa oração, primeiramente, o que eu tenho que ter? Ó, anotei aqui, amor. Toda vida, gente, não tem como não ter amor. Se você não tiver amor próprio consigo mesmo, não tem como eu entrar numa região celestial com ódio, com ressentimento. Eu vou perder. Por quê? Porque eu tô com mágoa, sentimento de certas pessoas, de algumas situações. Então, se você vai entrar numa batalha, você tem que selar todas as brechas. Primeiramente é pedir perdão aos pecados, algum pensamento, alguma coisa que não te agradou, te entristeceu naquele dia. E aí você vai entrar, certo? Provérbios 6, 16, 19, que fala lá, 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima abomina, que é a contenda entre irmãos, tá certo? E também Salmos 24, versículo 4 e 5. Quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Depois você vai andar com Deus, como Enoque andou. Como é que é isso? Cada vez mais eu vou liberar palavras abençoadas para mim. Eu não vou me auto-sabotar. Tá aqui um dos segredos para você entrar em batalha espiritual e também você conseguir enxergar o mundo espiritual, tanto aos olhos visíveis como ao olho do entendimento, que é essa cavana aqui, que é da glândula pineal, certo? Terceiro, limpos de coração. João 3:5, João 5:18, 19, Gênesis 5:24. E também no Salmos 15 fala, 3, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Se eu tô com meu coração de tortura, de mágoa, de abusos comigo mesmo, como é que eu vou guerrear e como é que eu vou ver o mundo espiritual? Se eu não tô bem comigo mesmo, certo? Quarto, precisa de um acompanhamento, ou seja, um pastor, um bispo, uma egrégora, um grupo de irmãos, de irmãs que intercedam, que oram por você, um mentor, uma mentora espiritual que te dê uma orientação, certo? Alinhar algumas coisas com você. Sempre digo, tenha um mentor, tenha uma mentora, quem que eu vou escolher? Ore ao Senhor, peça direção ao Senhor para te entrar, né, com alguém que possa te ensinar, te instruir as verdades e entrar nas cortes celestiais de uma forma certa e correta, tá? Tem muitos mentores, tem muitas mulheres de Deus, homens do Senhor, inclusive às vezes perto até onde você mora, tá bom? Ativado por alguém, né? Teve aquele moço lá em 1 Reis 6,17, olhos se abram, né? Peça para que abram os seus olhos. Então,
Você é bom estar por perto de pessoas que têm já essa ativação, que têm já esse dom aberto. E aí você se associa com ele e com ela, ou pelas redes sociais, ou você acompanha ele, acompanha ela, e aí você vai começar a entender ainda mais alguns princípios. Porque quando eu começo a acompanhar alguém mais de perto, eu estou me associando com ele ou com ela. E aí o que vai acontecer? Eu também vou receber o que aquela pessoa carrega. Claro que vem os princípios de honra, você ofertar na vida daquela pessoa, você abençoar de alguma forma, você trazer algum mimo. É obrigado? Não. Mas isso vai aprimorar ainda mais a unção que naquela pessoa virá sobre você porque você honra. Agora, se você só quer sugar, sugar e nunca honrar, fica complicado. Essa unção, ela vai embora, né? Ela vaza, tá certo? Então, o que segura a unção, além de todos os princípios, é você honrar o seu mestre mentor, o seu pastor, alguém que você tem um carinho, não é adoração, mas com que busca conhecimento, você traz honra na vida dele ou na vida dela, certo? Purificar a alma na palavra de Deus, né? Hebreus 4:12, Efésios 5:26. Então, sempre eu tenho que declarar a palavra. Se eu não declaro a palavra, como é que eu vou ver o mundo espiritual? Porque tem coisas, queridos, que é só pela palavra. E as revelações da profundidade dos 4 níveis, quando a pessoa realmente mergulha nos portais, portais da meia-noite, portais das 3 da manhã, portais das 6, das 9, do meio-dia, das 15, das 18, das 21 horas. E fora esses portais, existe dias específicos também de luas, tá? Por exemplo, você quer guerrear no mundo espiritual, você quer que as coisas minguem e caiam por terra toda a sua vida, você escolhe principalmente a lua minguante, tá? Se for um trabalho específico para desligar, se desconectar, fazer desligar de pactos e alianças erradas, escolha a lua minguante. Agora, se você quer desenvolver algo poderoso, de ter novos projetos, de ter uma sequência, um crescimento, escolha lua nova para novos projetos, escolha lua crescente para desenvolvimento, para alinhamento e também escolha lua cheia, que vai transbordar sobre o seu projeto. Por quê? Porque verdadeiramente o calendário bíblico, ele é lunar, não é solar. Solar é esse gregoriano aí que um bispo aí, um papa fez e confundiu tudo, todas as datas bíblicas. Mas a verdadeira Bíblia é o calendário judaico, que tem as festas bíblicas anuais do ano, tá? Essas são verdadeiras festas bíblicas, não tem nada a ver com esse calendário que nós vivemos aqui. Mudaram tudo, tá certo? Depois você vai esperar no Senhor. Você também vai meditar. Vai tirar um tempo, meia hora, 15 minutos, 20 minutos do dia, para você estar meditando. O que é meditar? Você ficar em silêncio, você não abrir a sua voz, você não ter audível e você vai ficar em silêncio. E vai falar o seguinte: Espírito Santo, tu queres que o que eu faça? E fique ali no silêncio, entendendo o seu ser, ouvindo sentindo e ouvindo a sua respiração. Que tem que haver um silêncio, de preferência que ninguém buzine, que ninguém grite, que você esteja em um lugar que não atrapalhe, porque se vier, de preferência use fones de ouvido para evitar rasuras, e aí você fica com um fundo de um hino, de algo que te toque, que te leve à adoração ao Senhor, certo? Depois vai vir a adoração. Vai lá em 2 Crônicas 5, 13 e 14. Que é o exercício do quarto, né? De pelo menos 1 hora. Você quer se iluminar? Você quer viver um mundo diferente? Vai ter que pelo menos retirar 1 hora do dia. Das 24 horas, agende 1 hora com o Espírito Santo. Aí você vai ver. Comece a entender o mundo espiritual, tá? Só que eu não vou mentir para você. Você vai ver coisas boas e coisas ruins. Porque o mundo espiritual não tem como dividir aqui. Você vai ver anjos e vai ver demônios, tá? Não tem como evitar. O mundo espiritual é muito real. Só que quando você está na presença, alicerçado nesta palavra,
Você não terá medo de nada. Você pode sentir arrepios, um tremor, mas você vai à frente, tá certo? Depois, a oração de línguas, que é um dom espiritual, uma das chaves mais poderosas que eu tenho visto que dentro das igrejas, dessas egrégoras, tem se perdido muito. Ah, isso não é mais coisa. Não, queridos, isso é dom. O apóstolo Paulo falou isso muito nas suas cartas de Coríntios. Todas elas. Os dons são irrevogáveis e está liberado para todos, tá? Só que vai de cada um buscar. Uma dica que eu dou, tem muitos canais do YouTube que tem línguas de oração de 1 hora, 2 até 3. Você abaixe lá e pesquise. Eu gosto muito do pastor Chris Rocklanks, que eu acho que é isso. O doutor pastor Davi Ong-Chu, que é um asiático. Eu gosto bastante dele. E deixe rodar. Se você não fala, mas pelo menos deixe rodar. Aquilo vai dar uma ênfase em você. E você daqui a pouco está despertando, tá? De preferência, fique perto de pessoas que já falam em línguas, que está ativado para você estar associado com ele e receber a oração dele ou dela para você ser ativado, porque as línguas, queridos, já está em você. Só que as crenças limitantes ou a religiosidade não deixa você avançar. Acho que aquilo é coisa da sua cabeça, tá? Outra que eu falo sempre e é pura verdade, ceiar. Tome a ceia do Senhor todos os dias. Isso vai liberar em você uma endorfina, uma alegria, um gozo, uma comunhão. E mesmo que você pareça que está perdendo as batalhas, você é um vencedor. Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aprenda um detalhe: oração em línguas é uma das chaves mais poderosas para alargar o seu odre. E você vai à frente, tá? Isso é para todos, as 8 bilhões de pessoas, pelo que 90% delas não querem, tá? Outra, o 11º, exercício de ato de fé. Você vai exercitar a palavra, você vai fazer atos proféticos, você vai começar a desenvolver escritas, tá? Fazer cartinhas para Deus, para o Espírito Santo, você vai queimar. Você tem N exercício, tá? Ah, o exercício eu quero escrever hoje 10 palavras-chave desse salmo. É um exercício, você está ativando. Eu vou escrever agora 30 palavras em relação a amor. É um exercício, estou dando exemplos, tá? Outro exercício que não é de escrita. Hoje eu vou sair para um propósito e 10 pessoas eu vou falar de Jesus, depende de quem. É um exercício, tá? Ou simplesmente Jesus te ama. Outro dia eu vou sair para fazer uma benevolência. Ou seja, eu vou levar alguma coisa para doar a alguém, alguma coisa física que dê na casa da pessoa, um presente, uma doação, roupa, alimento. Gente, exercícios aqui não falta, tá? Tem que ter atitude de fé, tá bom? O 12º, foco e a concentração para ver o mundo espiritual, tá? Você tem que focar. Eu gosto muito da madrugada, uma certa hora da madrugada, você se levanta, tá? Se você não puder ir para fora, mas sim fica meio tudo escuro e você vai abrir os seus olhos e você vai começar a ver, eu quero ver o mundo espiritual agora. Senhor, aí você fala assim 10, 20, 30 vezes, eu vejo o mundo espiritual. De preferência, você pega a caneta e escreva. Eu vejo o mundo espiritual, é uma técnica, tá? Eu vejo o mundo espiritual, porque quando eu estou escrevendo e estou declarando, eu estou desejando para o universo o que eu estou vendo. Mesmo que ainda você não vê, mas você está exercitando. Querido, exercício é uma constante. Pelo menos faça isso que eu estou falando para você, no mínimo 35 dias. Com certeza você vai ver coisas inefáveis. As boas e as não tão boas. Então, se você deseja e quer ver e tem coragem, é um raçudo, uma raçuda do Senhor, você vai executar. Agora, se você fica cocheando em 2 pensamentos, não, isso aqui não é para mim, você está com crença limitante, aí eu não posso fazer nada. Eu estou lhe passando conhecimento e técnicas poderosíssimas
Que talvez se você fosse ver, as pessoas iam cobrar horrores com você. Mas eu estou aqui lhe presenteando, dando conteúdo gratuito de alto nível para você desenvolver, tá? Que mentores aí cobrariam aí 500 mil reais para passar o que eu estou lhe passando, certo? 13º, orar e jejuar, uma alimentação saudável. Isso é muito importante, tá? Você tem que ter uma alimentação saudável. Você pode comer algum salgado, comer coisas, um dia do lixo, vários dias da semana, amém. Mas se você quer viver um mundo espiritual mais aguçado, você vai ter que ter algumas renúncias, tá? Você vai ter que tirar alguns açúcares de repente, tirar alguns tipos de carne alguns dias da semana. Refrigerante, então, queridos, eu aconselho que nunca mais você tomasse, tá? Na minha opinião, tá? Eu não sou médica, não tenho nenhuma CRO registrada, mas eu tenho a CRO do Senhor. Que refrigerante, seja de qualquer patologia, com diet ou light, é uma mentira. Isso ali é engano, tá, queridos? Isso ali é veneno mortal que mata as células e dá câncer o tempo todo. Só que as pessoas não querem saber, né? Aí quando chega uma certa idade, 40, 50, 60, vem as crises diabéticas, hipertensão, um monte de coisa. Por quê? Porque ingeriu porcaria. Aí quer que num dia, numa oração, resolva tudo. Não é, existe uma consequência. Uma pessoa que fuma uma vida toda, depois ele para, vai ter consequências. Então, aquilo que você planta de alimentação, no futuro você vai colher. Então, aquilo que você come agora pode ser benéfico ou maléfico no final. É certo que nós vamos ter algumas dificuldades, mas o que você puder evitar de gorduras, de açúcares, refrigerante, essa baboseira toda aí nesse comércio, você faz uma lista, tá? O Senhor Espírito Santo me deu uma lista que um dia eu vou preparar e vou falar do que as entidades demoníacas lá no inferno fazem reunião e vêm nas nossas prateleiras e vêm na nossa mesa para comer e tomar, tá certo? Você vai se horrorizar. Outra, intimidade com o Espírito Santo, tá? Intimidade é o fundamental. Não tem como você desenvolver qualquer tarefa, qualquer ação no mundo espiritual se você não é íntimo com o Consolador com o qual o Senhor deixou. Eu vou ao Pai, à destra dele, mas eu vou deixar o Consolador para que vocês conversem, dialoguem com ele e façam exercícios, trabalhem, conversem, tá? Sinta a essência, a graça dele, tá bom? E por que eu falo isso? Porque com intimidade eu vou lá com o Pai e ele vai resolver coisas inefáveis, coisas que eu tenho que fazer da minha parte e outras ele vai fazer, tá? E não se esqueça do mais importante. Você também lançar uma oferta, tá? Sempre quando você vai fazer um propósito, atividades, você lance um propósito, uma oferta. Esse aqui é um princípio. É obrigado? Não. Mas quando eu também lanço um propósito com uma oferta, eu estou dizendo para o Deus que eu vou executar, que eu vou vencer. Talvez não lance no propósito quando você está no treino, mas quando você terminar, ó, é os meus 20 dias, é meus 30 dias, 40 dias, e está aqui, Senhor, a minha oferta. A minha oferta para esse propósito. Queridos, é tão poderoso. Se você soubesse como rompe algo extraordinário quando você oferta, você quebra paradigmas. O próprio Jesus foi o Yom Kippur, foi a maior oferta. Abraão deu Isaac, a melhor oferta. Tinha Ismael, mas não era o da promessa. Tinha que dar o melhor. E quando você dá o melhor de oferta, não estou falando de quantidade, de milhões de dinheiro. Às vezes a tua melhor oferta é R$ 1, é 2, estou dando um exemplo. Como a oferta da viúva, tá? Não é a quantidade, é a qualidade de como você oferta a ele. De coração. Porque não adianta pessoas lá ofertar 1 milhão, um exemplo. Ah, isso aqui tá sobrando mesmo, pode ficar. Não vai receber nada, não vai movimentar nada no mundo espiritual. E às vezes a pessoa dando R$ 5 movimenta o mundo espiritual, que é extraordinário, porque é os R$ 5 que ela tem, ou ele tem, tá?
São exemplos, tá? Eu poderia dar muitos aqui, até mesmo de experiência própria, de como eu já venci coisas por causa de ofertas, tá? Ofertas alçadas, aquela oferta extraordinária, aquela que você não tem mais nada o que fazer e você lança. Gente, isso aqui é uma das chaves mais poderosas onde o inimigo mais trabalha, principalmente na igreja evangélica. Porque lá naquele grupo lá daquela egrégora maligna, eles ofertam milhões, tá? Para conseguir derrotar a potestade, presidente, tá? Nações. E aí, quando você entra no propósito, né? Aquela egrégora entra no propósito para lançar uma oferta, eles ficam mendigando, tá? Então, por isso que muitas vezes irmãos das igrejas evangélicas sofrem, porque na hora de vencer uma batalha, na hora de fazer uma oferta verdadeira, eles vão para trás ou têm medo da escassez porque estão numa crença limitante de miséria. Não estou falando para você dar tudo que você tem, não. Você tem que ter zelo, você tem que ter carinho, tá? Infelizmente, algumas pessoas usam isso como chave para arrancar de você. Não. Você vai fazer conforme a direção do Senhor, conforme aquilo que desceu ao teu coração e você sentir paz. Essa é a chave. Leia lá no livro, na carta do apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, que a paz de Deus excede todo entendimento. Se você não tem paz para fazer alguma coisa, então nem comece, porque ainda é o tempo de maturação e você não vai ter resultado, tá? Você tem que ir para um propósito com fé, com ousadia e lançar uma oferta. E aí as coisas vão começar a se alinhar. É de um dia para o outro, não. O Senhor, o Espírito Santo vai nos testar, tá? Ah, lancei uma oferta, eu já ouvi falar esse comentário e piorou. Não é que piorou. Houve uma movimentação, então vai vir sujeira, vai vir desavenças, vai vir tristeza, quase que um divórcio para quem for casado. Ah, vai acontecer muitas coisas, porque você rompeu no mundo espiritual. E quando rompe, queridos, vem coisas que você não gostaria de ver e nem de ouvir. E muito menos tocar. Tá entendendo? Então, aprenda essas chaves, desenvolva elas e com certeza deixa aí nos comentários quando você fizer a propósito, volte para este vídeo e diga: irmã, eu venci, consegui isso, aquilo. Tá certo? Hoje pode ser loucura para você. Mas talvez esse vídeo vai surtir efeito para você daqui 5 anos, 10, 20, eu não sei. Talvez eu nem estarei mais aqui. Mas o vídeo vai ficar ali para toda a eternidade. Se alguém não vier excluir ele, né? Ou alguém abater. Mas enquanto que eu tiver fôlego de vida, eu vou lhe ensinar com amor e carinho as verdades do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome do teu filho amado, eu quero, Pai, selar agora esta mensagem pela gota do teu sangue, para que o meu amado que está aqui, a minha amada, a sua Kavaná, os seus propósitos, seus projetos sejam concluídos, meu Pai. E que este ensinamento seja prolongado a todas as gerações. Eu profetizo e declaro saúde, vigor, bênçãos do corpo, da alma e do espírito, em o nome de Jesus. Que a bênção, a graça, a comunhão do Pai Eterno brilhe e blinde as vossas vidas em Cristo Jesus. Shalom, até mais, assim até breve. E claro, se você é novo aqui no canal, se inscreva-se, ative o sininho para que quando vier outros vídeos, você receba a notificação e compartilhe, porque quando você compartilha o conhecimento, bênçãos também vêm para você. Amém? Um beijo para vocês em nome de Jesus.